Olá, minhas filhas, sejam bem-vindas à nossa segunda aula desse risco de janeiro de 2025 do Clube Borda Fia. Se você ainda não é assinante do clube, você pode abrir a descrição desse vídeo aqui embaixo e fazer a sua assinatura. Dentro do Clube Borda Fia, você vai ter acesso a esse risco, a um risco extra na mesma temática. Você vai ter acesso a esses vídeos e a esse conteúdo durante um ano lá dentro da plataforma. Então, bora lá, sem mais enrolação, vamos começar o nosso bordado. Nós já fizemos as duas outras flores, né? Então, fizemos aqui a nossa margarida, que tá aqui pronta. Fizemos essa flor amarela, essas florzinhas na cor salmão. Agora, chegou a hora da gente fazer a nossa rosa, que é um ponto com tridimensionalidade, que é o ponto caseado na agulha. Nós vamos trabalhar ele aqui. Vamos fazer aqui também um volume no nosso botão. Mas antes da gente começar a fazer a rosa, vamos começar a fazer as folhas, tá? Então, aqui também é ponto cheio. Eu tô usando a agulha de número 7... Não, agulha de número 9, tá? 2 fios na agulha, eu já fiz o nozinho e dei um pontinho aqui pra eu começar, pra que o nó não fique ali na ponta. E vou fazer o meu primeiro ponto reto aqui, nessa minha ponta da folha. A cor da linha é a 989 da DMC, tá? E nessa folha, eu vou trabalhar o ponto cheio, mas eu também vou fazer alguns pontos retos para trazer mais profundidade para a cor ali, para trazer uma sombra, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o ponto cheio, eu faço esse primeiro ponto ali mais curto, depois eu já vou começar aqui, ó, trabalhar alguns pontinhos descendo um pouco mais. Então, eu vou fazendo um ponto de lá, um de cá, descendo um pouco mais, para que não fique acumulado todos os pontos aqui. Então, por isso que eu começo meio que no meio da folha e depois eu vou descer esses pontos. Tá, agora sim, eu já vou descer aqui um pouquinho mais o meu ponto. Porque dessa forma, eu consigo que fique com um ponto cheio a minha folha, mas os pontos não vão ficar todos acumulados aqui nessa base da folha. E agora sim, eu vou começar a fazer os pontos lá na base da folha para eu poder cobrir tudo isso. Então, eu vou fazendo um ponto de lá, um ponto de cá. Até a gente preencher toda a folha com o ponto cheio. Percebe que eu vou colocando mais próximo que dá ali da base da folha, mas eu não vou colocar todos os pontos ali no mesmo lugar, senão vai ficar aquele acúmulo de ponto ali, né? Então, eu vou dando uma distância ali de alguns milímetros, né? 1, 2 milímetros, até eu conseguir cobrir toda a folha. Vou fazer o meu último ponto do lado de cá. E meu último ponto do outro lado. Pronto, finalizei essa parte. Agora, eu preciso fazer o caule. E para fazer o caule, eu vou fazer esse pedacinho aqui do botão. Mas, a mesma forma que eu fizer aqui, vocês vão usar para fazer todo o outro caule. Nessa parte do caule aqui, que vai pro botão e que vai pra rosa, nós vamos fazer alguns espinhos também. Então, eu vou começar ó, fazendo o ponto haste, um ponto haste de mais ou menos uns 4 milímetros. Volto na metade do ponto e dou segmento para esse ponto, pegando sempre mais ou menos 4 milímetros, porque eu não quero que fique um ponto haste muito longo, muito esticado, né? Então, eu vou
fazer aqui um ponto haste menor. Finalizo aqui. E aqui eu vou agora trabalhar, ó, essas pontinhas aqui. Eu não vou fazer essa base do botão, porque eu vou fazer isso depois que o meu botão estiver pronto. Mas essa pontinha aqui eu já vou trabalhar. Então, aqui eu também vou fazer ponto cheio, ó. Ponto cheio para esse lado. Para o outro lado também vou fazer ponto cheio. Mas já para esse outro aqui da parte de cima, eu vou trabalhar o ponto haste. Não vou fazer ponto cheio aqui, porque eu quero que ele faça uma certa curvinha. E aí, com o ponto haste, eu vou conseguir melhor essa curvatura. Eu quero que ele contorne o botão. Então, para isso, o ponto haste vai ser a melhor opção. Finalizo aqui e vou voltar, ó, um pouquinho mais embaixo, fazendo uma segunda camada aqui de ponto haste. Então, pro outro lado aqui, você vai repetir o processo. Vou arrematar e vou trocar a linha, vou continuar com a mesma cor, mas eu vou pôr só um fiozinho para eu fazer os espinhos agora. Antes de fazer os espinhos, eu achei importante fazer primeiro aqui o cabinho, porque aí eu faço os espinhos no cabo central. E aí você vai ver que é a mesma coisa para fazer ali no botão. E eu fiz aqui também, ó, em ponto haste, essa partezinha aqui da base da rosa. Então, vou fazer aqui do outro lado também, ponto haste. E vou fazer, nesse caso aqui, na minha rosa, eu já vou fazer o botão. Porque depois a pétala, ela vai ficar por cima ali da base do botão. Do botão não, da base da flor, né? Então, eu preciso já fazer essa daqui. Já no botão vai ser o contrário, porque eu vou dar alguns pontos ali por cima para dar acabamento. Então, por isso que eu deixei sem fazer. Então, agora eu vou terminar essa parte aqui, vou fazer aquela base para rosa, e aí sim eu vou colocar só um fio na minha agulha para poder fazer os espinhos. Aqui, como ficou um buraco aqui, ó, no meio, meu tecido aparecendo, eu vou dar um pontinho aqui para poder preencher e não ficar nenhum espaço aparente. Então, vou começar a fazer essa base aqui, e para essa base, eu vou fazer o ponto cheio também, só que radial. Então, eu faço um ponto de cá, um ponto do lado de cá, faço um ponto no meio. E agora, eu vou fazer os pontos nas laterais até preencher totalmente. Sempre entrando um ponto lá na base central, no meio, e um ponto um pouquinho mais para trás, para não acumular ali os pontos. Então, ó, eu abro aqui, venho com a minha agulha, abro entre os pontos e faço um pontinho.
Pro próximo ponto, eu já vou passar até lá embaixo, ó. Venho no mesmo buraquinho do ponto inicial. Porque isso faz com que eu não acumule um monte de linhas ali. Então, eu vou de novo, ó, fazer um ponto até lá no buraquinho do ponto inicial. Depois, vou vir com um ponto mais curto, entrando ali entre os pontos. Venho com o meu próximo ponto por cima de todos, dando acabamento. E mais um ponto por cima de todos para fechar o acabamento aqui. Pronto. Assim, a gente tem uma cobertura completa, uniforme, e eu não fico com acúmulo de pontos aqui. Agora, eu vou arrematar, vou dar 2 nozinhos aqui, e eu não vou cortar a minha linha toda, eu vou cortar só um lado da minha linha. Então, eu vou abrir essa linha aqui na minha agulha, porque eu tô trabalhando com 2 fios na agulha, né? Ó, vou abrir aqui e vou cortar só um lado do meu fio, dessa forma. Assim, eu tenho aqui só um fio para eu poder fazer os meus espinhos, tá? Então, vou ajeitar aqui o meu fio e vou começar a fazer os meus espinhos. Os espinhos são pontos retos, então, que eu vou fazer ao longo do caule. Então, vou fazendo de forma bem aleatória, tanto que eu não risquei eles, eu faço um pra lá, um pra cá. Já vou fazer do lado de cá também, no meu botão, alguns espinhos. E prossigo aqui no caule fazendo mais uns 2 ou 3 e já posso arrematar, que assim os meus espinhos já estão prontos. Vou fazer mais um do lado de cá. E tá pronto a sequência dos espinhos. Aqui agora você vai repetir a mesma coisa, ponto haste no cabinho e ponto cheio nas folhas. Eu vou arrematar e vou agora colocar a linha escura na minha agulha, a 3051, um fio, agulha de número 9, pra gente fazer aqui, ó, alguns pontinhos pra escurecer essa folha. Eu começo pelo meio da minha folha, então, eu dou uma distância aqui de uns 3 milímetros lá da ponta e faço o meu primeiro ponto no meio da folha. Um ponto reto, um fio apenas. Depois, venho fazer um ponto um pouco mais curto do lado. E assim eu vou agora intercalar pontos mais curtos, porque o que eu quero com essa linha mais escura é dar uma sombra ali na base da folha. Vou fazer mais um pontinho mais curto aqui, trazendo essa sombra. E outro pontinho curto de cá, e a gente finaliza, então, essa parte das folhas da nossa roseira, tá? Vou repetir todo esse processo nas outras folhas, então aconselho que você já tenha aí as folhas prontas, para você só repetir os pontos ali, passar de um para o outro, para você não ter que ficar arrematando. Vamos agora começar a nossa rosa. Eu vou começar pelo miolo, com a linha 3852, que é esse amarelo mais mostarda. Então, você vai colocar aí 2 fios na agulha de número 7, pra gente trabalhar com 4 pontas.
Bom, agulha pronta aqui preparada, 4 fios, a cor 38,52. Eu vou fazer, então, 2 voltas da minha linha na agulha e vou descer para fazer o meu ponto nó francês. Eu gosto de sempre fazer o contorno, como já expliquei outras vezes, porque assim a gente deixa mais arredondado, mais delimitado a área que vai ser coberta com o nó francês. E aí, eu faço o contorno e depois preencho. Perceba que eu não tô fazendo em cima do risco. Estou fazendo um pouco para dentro do risco. Esse risco, na verdade, ele é só uma base pra gente se orientar mais ou menos, porque eu não vou seguir ele à risca, ainda que esteja redundante tudo isso, mas eu não vou seguir em cima do risco não, tá? Ele é só uma base para eu me orientar. Você vai ver que as pétalas também vão ser feitas não exatamente como está desenhado aí, mas é só para você ter uma noção de por onde começar. Finalizado o contorno, é hora de começar a preencher tudo isso aqui. E eu vou preenchendo com os nozinhos franceses, também contornando. Assim, eu vou saber como vai ficar ali o finalzinho, o miolo, se eu vou precisar colocar mais ponto ou não. Fica de forma mais organizada, o preenchimento fica mais bonito. Na pétala, eu vou fazer um degradê de cores. Então, eu vou começar com 727, depois eu vou pro 445 e finalizo com o 746. A gente vai do escuro para o claro. E aqui já estou com a minha agulha de número 7, com 4 fios na agulha. Porém, para fazer esse ponto, a gente precisa de uma agulha de suporte. Eu tô aqui com uma agulha de número 5, que ela vai me ajudar a deixar as minhas pétalas mais compridas, né? O ponto mais alongado. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo meu miolo aqui, fazendo o meu ponto inicial, que é esse ponto que vai aqui por cima. Eu vou de uma extremidade à outra, perto do meu miolo, e volto aqui onde a minha linha começou. Vou colocar a agulha um pouquinho mais distante uma da outra, mas na mesma proporção de tamanho. E agora eu vou começar a colocar os meus pontos na agulha, porque eu vou fazer o ponto caseado. Então, o ponto caseado na agulha. Então, eu coloco o meu dedo na frente da linha, dou um giro dessa forma, ó, e entrego pra agulha. Coloco o dedo, giro e entrego essa argolinha pra agulha. Então, eu vou fazendo isso daqui até eu ter uma quantidade de pontos que sejam suficiente para cobrir esse espaço até o outro lado. E eu não aperto, tá? Percebe que eu não aperto para ficar mais alongado aqui o meu ponto. Porque se eu apertar a minha linha, isso aqui vai apertar as duas agulhas, né? E aí, a minha pétala vai ficar bem pequenininha. Então, como eu quero uma pétala mais longa, eu preciso deixar o meu ponto mais frouxo. E aqui, ó, outro fator, quando eu aperto aqui, ó, eu vejo exatamente a quantidade de pontos que tem ali para eu ver se já é o suficiente para fazer a minha primeira pétala. Vou colocar mais 2 pontos aqui nessa agulha. Eu não contei, mas você pode contar aí quantos pontos eu fiz. Voltar o vídeo e contar, né? E agora, eu vou, ó, enfio a minha agulha para eu puxar a minha linha até o final.
E depois eu puxo a agulha de suporte. Vou girando, vou ajeitando aqui os meus pontos, ó. E depois eu puxo tudo até formar a minha primeira pétala. Formei a primeira pétala, posso descer com a minha agulha. Ajeito aqui para ficar tudo igualzinho. E posso ir para minha próxima pétala, que vai sair por trás dessa daqui. Então, por isso que eu falei que essas marcações aqui é só para a gente ter uma noção de por onde a gente vai caminhar. Mas a gente não vai trabalhar em cima exatamente dela, não, tá? Então, vou para a próxima aqui. Vou sair com a minha agulha lá onde a minha linha está saindo, sem beliscar a linha. Então, estico a linha para um canto. Coloco a minha agulha de número 5 aqui, dando uma distância. E começo a colocar os meus pontos na agulha. Empurro a minha linha. Vou fazer a minha terceira pétala dessa cor e já venho te mostrar com a próxima cor as pétalas que nós vamos agora fazer, construindo a parte de baixo da flor. Para facilitar o manuseio aqui da minha agulha, porque eu tô gravando a aula, eu girei aqui o meu bordado, mas aconselho que esse é um tipo de ponto que você tem que fazer girando, né? Para você deixar a agulha a seu favor. Agora eu vou fazer um ponto que ele vai sair daqui de baixo dessa pétala em direção a de baixo dessa outra. Então, eu vou começar aqui. E ele vai vir aqui debaixo dessa outra pétala. E a cor da linha agora é o 445. Vou usar aqui a minha agulha de suporte, dando uma distância um pouquinho maior do que nós demos para as primeiras pétalas. Então, para que a minha pétala agora fique maior ainda. E vou começar a colocar os meus pontos aqui na agulha. Vou fazer aqui um último ponto. Vou empurrar minha agulha. Vou com o auxílio aqui de um alicate, ó, para não correr o risco. Assim, eu com uma mão seguro, com a outra eu puxo. Tiro a minha agulha de suporte. Vou girar aqui para deixar tudo ajeitadinho. E vou puxar. Aqui, ó, eu preciso deixar ele por baixo das primeiras pétalas que eu fiz. Então, eu vou ajeitando ali pra ficar por baixo dessa forma, antes de descer a minha agulha pro avesso. Então, tá pronto aqui, ajeitadinho. Vou pro meu próximo ponto, só que agora eu não vou fazer ponto na parte de cima. Eu vou fazer ponto aqui e outro aqui, tá? Então, vai ter um ponto que vai sair aqui de baixo. Mas antes de fazer esse ponto aqui, eu vou fazer o ponto que vai do lado de cá. Então, eu já vou aqui, ó. Com
a minha agulha aqui por baixo dessa minha pétala. E ela vai vir em direção a essa outra pétala aqui também por baixo. Coloco a minha agulha dando essa distância aqui de uma pétala maior, né? E começo a colocar os pontos aqui na minha agulha. Vou colocar mais um pontinho aqui. Ajeito tudo. Empurro a agulha que tá com a linha. Pronto, segunda pétala pronta. Vou fazer a terceira pétala ainda nessa cor, saindo debaixo dessa e entrando debaixo dessa daqui. Ela vai ficar aqui. E aí, eu posso ir pra minha terceira cor, que é o 746, que é o amarelinho bem clarinho pra gente fazer as pétalas de baixo. Então, agora com a terceira e última cor, né, nós vamos fazer as últimas pétalas. Eu virei novamente o meu risco de cabeça para baixo e vou colocar os pontos aqui na minha agulha pra gente continuar, então, formando as últimas pétalas da nossa rosa, uma rosa amarela. Não vou apertar os pontos, como eu fiz nas anteriores, tá? Começou a apertar ali, ó, vou dar uma afrouxada, porque eu não quero que fique pequena a minha pétala, eu quero que fique uma pétala larga. E aqui, a minha intenção é fazer mais 3 pétalas dessa cor. Vou ver se cobriu tudo bonitinho, senão a gente faz mais algumas pétalas por baixo ainda. Vou puxar a minha agulha que tá com a linha. Tiro a agulha de suporte e ajeito os outros pontos. Dessa forma. Desço a agulha pro avesso. E agora é só ajeitar aqui a minha pétala e tá pronta mais uma pétala da minha rosa. Aqui, eu já vi, ó, que vai faltar uma pétala para eu cobrir aqui a minha folha. Então, eu vou ter que fazer uma pétala aqui por baixo. Eu vou fazer mais uma pétala aqui na lateral, uma no meio, e vou possivelmente ter que fazer mais 2 para cobrir aqui essa parte de baixo. Então, vou sair aqui por baixo. Ó, dou uma distância maior para minha pétala ficar mais larga. Minha linha já tá bem curta, então vou ter que fazer só mais um ponto aqui, porque não tenho mais espaço mesmo. Mas acho que vai ser o suficiente também para fazer essa minha pétala. Vou puxar minha agulha. Tô usando o alicate aqui só para poder me ajudar mesmo, para ficar mais fácil. Vou descer pro avesso. E ajeitar aqui os meus pontos, para que a minha pétala fique com os últimos pontos aqui bem distribuídos, bem bonitinhos. E como eu falei, realmente, ó, ficou faltando uma pétala aqui, então eu vou fazer mais uma aqui, mais outra pétala aqui e uma por último aqui no meio para cobrir totalmente. E aí, a gente finaliza a nossa rosa e eu venho mostrar para vocês o resultado.
Rosa pronta, agora a gente vai fazer o botão. Eu coloquei o nosso amarelo 727, que é esse mais escuro, 2 fios agulha de número 9, e eu vou cobrir esse botão com ponto cheio. E depois que eu fizer o ponto cheio, é que eu vou trabalhar aqui por cima o ponto caseado, para poder dar volume para o meu botão e fazer com que fosse a pétala ali se abrindo já, começando a abrir no botão. Então, primeiro eu vou preencher com ponto cheio, para depois fazer o acabamento do ponto caseado. Com o mesmo amarelo clarinho, eu vou sair com a minha agulha, ó, um pouquinho mais para baixo da ponta. Vou fazer uma pétala meio na diagonal aqui. E eu não vou fazer uma pétala larga demais, não. Que é uma pétala que tá começando a se abrir ali. Então, vou fazer ela mais estreitinha. Então, é uma pétala, ó, que tá se abrindo ali na nossa roseira. E como eu quero que ela fique assim, ó, torcidinha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ponta, vou prender esta pontinha para ela não girar. E do lado de cá, eu vou também prender levemente, bem levemente, essa outra parte, para não girar. Deixar meu fio bem ajeitado aqui, para não ficar aparecendo. E assim, ó, eu consigo fazer uma pétala que tá ali torcida, que é uma pétala que está desabrochando ali, começando a abrir o botão. Pronto, aqui eu vou arrematar, tá pronto o meu botão, e agora eu vou fazer aqui o pezinho do meu botão com a minha linha verde, com um fio da mesma cor que nós usamos aqui no cabo, pra gente poder dar acabamento aqui pro nosso botão. Já coloquei um fio, vou começar aqui fazer o canto, como eu sempre faço. Aqui não tem problema se pegar os pontos em cima do nosso botão, porque, aliás, nós vamos fazer isso, nós vamos começar a fazer alguns pontos por cima, para mostrar que a base ali tá bem fechadinha no botão. Então, ó, tenho que pegar ali alguns pontos por cima mesmo. E exatamente por isso que eu tô trabalhando só com um fio e não com dois, para que fique bem delicadinho ali, aqueles pontos entrando no botão. Pronto. Vou fazer mais uns pontinhos aqui, ó, só para deixar bem evidente que essa parte está prendendo ali o botão. Então, só mais uns pontinhos entrando. E pronto, agora sim, ó, eu tenho ali mostrando que tá entrando, prendendo ali ainda o botão, que ainda está se abrindo, né? Começando a se abrir. Agora sim, eu posso arrematar e dar como finalizada a minha roseira. Acho que o risco foi, o bordado foi andando um pouco aqui, mas deu para perceber aqui como que eu fui fazendo, né? Então, fui entrando ali por cima,
A gente tem aqui uma pétala já começando a se abrir, o nosso botão ali fechadinho ainda por baixo. O meu falta fazer aqui essas folhas que eu vou finalizar e a gente começa então o nosso próximo passo aqui, que são essas rosas que vão ser feitas com o nó francês. E nós temos aqui também as folhas em ponto partido e eu vou utilizar duas cores para mostrar que a flor tá dobrada, a folha tá dobrada ali a ponta. Então, bora lá para essa próxima etapa. Para fazer as folhas e o cabo, eu vou usar a cor 904 e também vou usar a cor 471. Essa 471, no desenho, eu coloquei para fazer os cabinhos também. Mas aí, aqui eu resolvi mudar de ideia e eu vou fazer ela somente nessa parte aqui, que é onde a folha está dobrada. Então, para dar aquela sensação da dobra da folha, onde a parte de cima vai estar mais clara e a parte de baixo vai estar mais escura. O ponto que eu vou utilizar é o ponto partido com 2 fios na agulha, agulha de número 9. E como eu já falei, eu gosto de fazer o ponto partido partindo do avesso para o direito, para economizar linha, para não deixar uma camada muito grossa de linha, né? Porque dessa forma, do lado direito, vai ficar o ponto partido. E do lado esquerdo, né, do lado avesso, vai ficar só alguns pontinhos retos, tá? Então, faz muita diferença, principalmente se você tá trabalhando um preenchimento grande, para não deixar enrugar o tecido. Porque acaba que se eu trabalho muita linha do lado direito e do lado avesso, eu tenho a chance maior, né, a possibilidade maior desse tecido encolher, né, desse bordado dar uma repuxada ali e encolher. E, claro, eu não posso tensionar o meu fio, mesmo trabalhando dessa forma, eu não tensiono demais o meu fio para que isso não aconteça, porque também se eu tensionar muito o meu fio, vai acontecer sim de enrugar, né, de repuxar o tecido. Eu vou começar fazendo todo o contorno. Você já percebeu aqui que eu tô começando pelo contorno, mas eu vou fazer também o contorno dessa ponta aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para eu ir para a próxima parte, que seria os preenchimentos. Depois que eu fiz todo o contorno, essa parte de baixo aqui eu vou preencher toda com a mesma cor. Aqui em cima eu vou preencher com o 700 e com 471. Então, só aqui em cima que vai mudar a cor. Eu vou continuar aqui com a minha linha, visto que ela ainda não acabou. Então, eu vou continuar aqui fazendo o ponto partido para o preenchimento. Depois de preencher tudo, o próximo passo é preencher essa pontinha da folha, que é essa pontinha mais clara, com o verde mais claro, que é o 471. Também tô usando a agulha de número 9, com 2 fios na agulha, e tô fazendo o mesmo processo.
Pronto, finalizada então essa parte, eu vou agora começar a fazer o nozinho francês, vou arrematar, claro. Mas eu tô aqui, ó, com 4 fios, agulha de número 7, nas cores 37,22 e 152. Eu vou fazer uma mescla, tá? Uma hora eu vou fazer um pouco com esse daqui, depois um pouco com esse daqui. Então, eu vou saltando e eu vou fazer nó francês, e aí eu vou preencher todo esse espaço aqui com nó francês, com 2 voltinhas na agulha. Então, eu não vou fazer uma coisa muito certinha, eu vou fazer bem saltada aqui as cores. Eu vou intercalando uma cor e outra até a gente conseguir chegar aqui ao resultado, que vai ser essa mescla de rosas. Com a parte escura já tá pronto, e aí eu posso começar com a parte clara. E agora, com a parte clara, eu vou preencher todo o espaço que ficou aqui sem preencher. Então, vou fazer bem pertinho aqui do pezinho, né, pra cobrir bem. E vou preenchendo até a gente cobrir todo o risco. Já comecei a minha última flor, a folha nós vamos fazer em ponto mosca. O nosso caule aqui, nós vamos fazer em ponto atrás, com 2 fios. A cor é o verde mais escuro, que nós usamos lá na flor amarela, que é o 3051. Então, tirei aqui um fio, coloquei na minha agulha de número 9, dobrei pra ficar com 2 pontas, né? E tô fazendo o ponto atrás aqui no caule. Eu vou fazer esse pedacinho aqui de ponto atrás até a gente chegar ali na folha, pra eu te mostrar como é que nós vamos fazer a folha em ponto mosca. É um ponto bem fácil de fazer e para esse tipo de folha fica perfeito, ele vai ficar com preenchimento bem bonito e fica com aquela nervurinha ali no meio, né? Então, bora lá para a ponta dessa folha pra gente começar a fazer ela. Chegando aqui, ó, você pode fazer o caule todo e depois fazer as folhas, ou você pode fazer como eu fiz, né? Vai fazendo e à medida que vai chegando ali perto da folha, faz a folha, depois continua o caule, não tem problema algum. Eu vou primeiro fazer um ponto reto, praticamente quase na metade dessa folha. Então, você pode perceber, ó, que eu tô um pouquinho mais pra cima do meio. O meio seria aqui, eu subi um pouquinho e eu vou fazer um ponto reto, que vai ser a minha ponta da folha. Depois, eu vou sair aqui, ó, do lado, bem do ladinho, descendo um pouquinho pra gente fazer esse bico. E vou entrar com a agulha do outro lado na mesma direção. E volto com a minha agulha aqui no meio, onde nós começamos a folha. Vou passar, ó, como se fizesse um V aqui. Então, passo a minha linha, fazendo essa argola, e vou fazer um pontinho pra prender. Fiz o meu primeiro ponto mosca, agora eu vou pro meu segundo ponto mosca e vou repetir o mesmo processo. Faço um ponto de lá, um de cá e volto no meio, bem no buraquinho do ponto anterior, porque isso vai deixar com que o nosso ponto fique mais preciso. Puxo e dou o meu pontinho prendendo esse V que eu acabei de fazer.
E aqui, nós vamos repetir esse processo até fazer todo o preenchimento da folha. Então, como eu já comecei fazendo o ponto com um ângulo bem fechado, quando a gente chegar aqui, ó, ele vai ficar com um ângulo mais aberto. Então, aqui a gente começa com um ângulo bem fechadinho e à medida que a gente vai crescendo aqui a folha, alargando, ele vai ficando mais aberto, você vai perceber. E aqui no meio a gente vai ter sempre essa nervurinha, que são esses pontinhos que a gente dá para prender o V, ele vai se formando essa nervurinha aqui no meio. Eu vou fazer o meu último ponto aqui com essa linha, que já tá bem curta. Vou arrematar, trocar o meu fio e finalizar essa folha, pra você ver como é que ela vai ficar no final. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, pra você ver esse processo e a gente ir já lá pro resultado final. No girassol, eu separei essas cores aqui pra gente fazer ele. Então, essa cor 746 foi a mesma que nós usamos lá na nossa rosa amarela. E eu decidi usar ela aqui novamente, pra dar uma luz pro girassol. Mas a cor das primeiras pétalas, né, as pétalas que estão por cima, vai ser o 743. As pétalas que estão por baixo vai ser o 972. E com o 976 a gente vai fazer, então, aquela sombra ali nas pétalas. Eu já comecei a fazer aqui, ó, pra você ter uma noção. Então, a cor base das pétalas de cima é o 743 e a cor base das pétalas de baixo é o 792. Depois a gente vai vir com um fiozinho na cor mais escura e na cor mais clara para fazer essa luz e sombra. E isso vai dar profundidade para as pétalas que estão atrás e vai trazer mais luz para as pétalas que estão na frente. Eu vou trabalhar com 2 fios, agulha de número 9, e eu vou fazer ponto cheio. Então, nessas pétalas que estão por cima, né? Então, essas todas que estão por cima, a gente vai trabalhar ponto cheio. E depois, nas pétalas que estão por baixo, também vamos trabalhar com ponto cheio, só que na cor mais escura. Então, aqui eu tô com a 743, e eu vou fazer, então, o preenchimento de ponto cheio aqui nessas pétalas. Da mesma forma que nós trabalhamos ponto cheio nas outras flores, nós vamos fazer aqui também, só que agora a gente tem uma pontinha fina, né? Então, é mais parecido com a ponta de uma folha do que nas outras pétalas que nós trabalhamos o formato mais arredondado, formato coração. Então, aqui a gente vai trabalhar a ponta, eu começo sempre pelo meio, justamente para que fique bem pontiaguda ali a ponta da pétala. E eu vou fazer aqui o meu ponto cheio. Eu tô fazendo um lado completo, depois eu vou fazer o outro. Eu fiz um lado, agora eu passo pro outro lado. Pronto.
Fiz essa pétala, eu já posso passar para a próxima pétala e fazer, então, a minha próxima pétala aqui, que é a do lado. Eu não vou fazer aqui toda a pétala do lado, porque eu quero mostrar como que a gente vai fazer, então, depois as outras pétalas que estão por baixo. Então, eu vou só deixar minha agulha aqui de canto, mas você vai seguir fazendo todas as pétalas que estão por cima. Depois, você vai, então, fazer as pétalas que estão por baixo. E aí, ó, eu venho entrando com a minha agulha entre uma pétala e outra, para eu fazer o primeiro ponto aqui do meio da pétala. E eu vou entrar bem próximo das pétalas que já foram feitas ali. Então, às vezes, até no mesmo buraquinho da pétala anterior, tá? Do ponto da pétala anterior. Isso porque eu preciso cobrir bem ali e não ficar nenhum buraquinho entre uma pétala e a outra. Então, aqui, por exemplo, ó, eu entro no mesmo buraquinho do último ponto que eu tinha feito na pétala de cima. Vou fazer um último pontinho aqui, bem pequenininho. E agora, vou fazer o outro lado. Último ponto pronto, eu posso aqui também já passar para a próxima pétala, mas eu recomendo que você faça primeiro todas as pétalas que estão por cima para depois fazer todas as que estão por baixo. Isso vai facilitar muito aqui o encontro dos pontos, tá? Agora, eu vou deixar essa linha aqui de lado e eu vou fazer a minha linha mais clara, tá? Eu já estou aqui com um fiozinho na minha agulha de número 12. E eu vou fazer, então, os pontos com a minha linha mais clara por cima das pétalas que estão por cima, que já estão mais claras. Então, eu vou realçar ainda mais essa cor clara das pétalas. Para evidenciar a luz que está por cima dessas pétalas que estão na frente. Então, eu vou fazer, ó, alguns pontos retos, da mesma forma como nós fizemos lá naquela primeira flor amarela lá, do lado da nossa margarida branca. Eu vou fazer alguns pontos retos, um grande, um curto, para realçar essa luz aqui por cima das minhas pétalas. E aqui eu recomendo que você já esteja com toda essa etapa das pétalas preenchidas para depois você fazer isso daqui. Eu tô fazendo dessa forma justamente para que a nossa aula não se estenda aqui muito, então eu tô pulando essa etapa, né? Tô fazendo já o passo a passo completo aqui da pétala, mas depois você vai fazer aí na ordem, na sequência certa. Bom, aqui eu vou, ó, subir a minha linha, porque eu já não tenho mais ponto para fazer com essa linha clara, mas já deu para você perceber aqui como que fica, né? Bem mais claro, bem mais evidente os nossos pontos. Agora, eu vou passar, então, para a parte da linha escura, pra gente criar esse fundo, essa sombra nas pétalas de baixo. Com a linha escura agora, ainda a agulha de número 12 e um fio, eu vou fazer os pontos aqui para dar a sombra para essas pétalas que estão por baixo. E aqui, de novo, ó, eu começo bem lá no pezinho mesmo, no encontro entre as duas pétalas, para eu começar a fazer essa sombra mais escura na pétala de baixo. Só um fiozinho para deixar bem delicado e essa transição das cores não ficarem marcadas. É uma florzinha pequena, então não dá pra gente trabalhar muita coisa aqui nela, não. Pronto. Você vai fazer todo esse passo em todo o girassol. Então, todas as pétalas, aqui eu fiz uma metade,
Mostrei pra você o passo a passo, você vai fazer tudo para depois a gente fazer o nosso miolo, que a cor que eu vou utilizar no miolo vai ser a 938, mas eu também vou colocar ali algumas pontinhas, né, do 434 para fazer essa mescla de cores. Vamos agora fazer o miolo com nó francês, 4 fios na agulha de número 7. Eu já tô aqui com a linha marrom mais escura, que é a 938, e já coloquei numa outra agulha a cor mais clara também, que é o marrom 434. Eu vou trabalhar uma mescla desses dois marrons, sendo que o mais claro eu vou trabalhar só nessa parte de cá. Então, eu posso até, ó, fazer aqui uma divisão, porque nessa parte aqui eu vou fazer alguns salpicados ali mais claros para trazer uma luz, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar fazendo o contorno com o marrom escuro e eu vou fazer 2 voltas na agulha e vou contornar todo o meu miolo com o marrom escuro. Sendo que na parte daqui de cima, eu vou saltar alguns espaços para eu poder fazer essa mescla com o marrom mais claro. Bom, preenchi e deixei aqui alguns espaços vazios, onde eu vou preencher com a cor mais clara agora. Eu vou primeiro arrematar e depois eu vou vir fazendo essa cor mais clara. Finalizada, então, essa parte aqui, agora nós vamos para as letras, lá na parte de cima. Terminei essa parte, agora a gente vai pular para as letras lá na parte de cima. Nessa parte da aula, eu vou te ensinar o ponto haste para você bordar letras. No seu risco aí vai estar essa frase. Mas como eu falei na primeira aula, o meu aqui eu usei para fazer um porta-maternidade, que vai conter os dados de nascimento do bebê. Então, eu já comecei a fazer as letras aqui no ponto haste. As minhas letras são mais grossas. Então, aqui do risco, você vai fazer uma única carreira de ponto haste, exatamente como eu vou te ensinar aqui. Ou você pode também fazer ponto atrás, tá? Já aqui no meu, eu fiz as letras grossas, então eu fiz primeiro o contorno, para depois fazer o preenchimento. E quando eu faço dessa forma, eu vou dar mais definição para minha letra e eu vou definir ali o contorno para depois preencher. Isso deixa a minha letra mais bonita também, porque os pontos vão ficar ali bem mais colocados, né? Mais no lugar. Quando eu começo já pelo preenchimento, depois acaba que o meu contorno pode ficar ali um pouco torto, fora do lugar, então por isso eu prefiro começar pelo contorno. Eu vou depois fazer aqui os dados do nascimento do bebê com ponto atrás e eu vou te mostrar. Então, vamos começar. Você vai fazer o ponto haste, como eu falei, vai fazer todo o contorno, aqui eu já mostrei. Depois que fez todo o contorno, vai continuar fazendo ponto haste. Percebe que eu vou fazer
para o mesmo sentido. Então, aqui, ó, eu fiz, para fazer o contorno, eu fiz com a minha agulha, entrando para o lado de dentro da minha letra, tá? Então, você vai continuar a mesma coisa para fazer a parte do preenchimento. Eu vou sair com a agulha sempre para o lado de dentro da letra. E o meu ponto é de mais ou menos uns 3 a 4 milímetros. Eu não vou fazer pontos grandes, porque eu tô trabalhando com curvinhas. Então, quanto mais curvas a gente tem, mais fechada é essas curvas, menor é o nosso ponto. Então, por isso que aqui eu vou trabalhar com o ponto haste bem pequeno, para que eu consiga dar definição para as curvas. E aqui, para eu fazer o preenchimento de uma forma uniforme, ficar bonito, eu vou como se eu estivesse continuando a fazer o contorno. Então, ali do lado do contorno que eu fiz, eu vou fazendo uma carreira até que eu preencha todo o espaço. Mas você pode perceber que aqui, por exemplo, ó, vai caber só mais uma carreira nessa curva. Então, quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou fazer, né, a minha carreira, eu vou fazer todo o contorno, vou voltar e ele vai terminar aqui. E aí, eu vou terminar o preenchimento aqui dentro, o espaço que tiver faltando ainda, e depois vou continuar aqui. Então, assim, eu vou preenchendo e eliminando já as partes que eram mais estreitas. Percebi que eu não falei a cor da linha. Então, a linha que eu tô usando é o Mostarda 781. Você pode também usar um dos marrons que a gente usou no risco, tá? Que também vai ficar bem bonito, se você quiser utilizar um dos marrons que nós usamos para fazer os miolos das flores, também vai ficar bonito. Aqui eu vou finalizar e vou voltar fazendo outra carreira bem do ladinho aqui e continuar o contorno. Porém, essa parte aqui, ó, quando eu chegar aqui, eu já finalizei esse preenchimento. E aí, nas próximas, eu vou vir só até onde termina e volto. Então, tá bem apertado agora, eu vejo pouco tecido, mas eu vou continuar fazendo sempre com a minha linha saindo dentro da letra. Então, para o lado de dentro. Então, agora, ó, o preenchimento aqui já tá completo. Ali eu não vou mais trabalhar. E na próxima carreira, eu vou chegar até aqui, mais ou menos, que é onde ficou faltando ali preencher. Então, aonde já está preenchido, eu vou deixar, não vou preencher mais. E aqui, onde não tem ainda o preenchimento completo, eu continuo fazendo. Então, nas próximas carreiras, eu vou vir até aqui e voltar. Então, venho, desço até aqui e volto.
Aqui eu vou ter o mesmo caso, então eu vou preencher até aqui, vou voltar descendo e preenchendo o que ficar aqui, finalizando o preenchimento dessa parte, e volto com uma última carreira e finalizo. Depois, eu vou ter só essa parte aqui para preencher. Eu vou adiantar isso daqui pra gente passar para a próxima etapa. E aqui na bolinha do pinguinho do i, você vai fazendo o ponto circular até fechar todo o preenchimento. Terminei, então, todo o preenchimento aqui do nome. Agora, eu vou começar a fazer as letras, essas mais delicadinhas, que são os dados do nascimento do bebê. Eu vou fazer com um ponto atrás, com um fio, agulha de número 12 ou de número 9. E eu vou fazer ponto atrás. Então, eu fiz já o nozinho ali para eu começar, um nozinho bem pequenininho. E agora, ó, eu vou fazendo ponto atrás, um ponto pequeno, justamente porque eu vou ter várias curvas. Então, para que o meu número, a minha letra fique sem quinas, né, fique bem redondo, eu preciso fazer o ponto bem pequenininho. Então, vou saindo com a agulha ali em cima do risco, fiz um risco bem preciso. Passei o meu bordado antes de passar esse risco das datas, dos horários aqui. Então, eu passei e depois eu fiz o risco, passei o risco, né? Assim, eu consegui ter bem uma precisão na hora de passar os dados aqui pro meu tecido. Tô fazendo os pontinhos bem pequenininhos, justamente para que eu consiga ter uma curva perfeita, redondinha e que fique ali bem bonito o meu ponto atrás. Tô deixando essa parte do ponto atrás por último, justamente porque é uma parte que você já precisa estar bem íntima do seu bordado, bem adaptada, com a mão bem solta, para você conseguir dar os pontos com definição, fazer os pontos ali com definição. E aqui, de um número para o outro, eu vou passar tranquilamente, vai ficar ali um tracinho. Você pode também arrematar, você pode passar de um para o outro. Eu vou tentar aqui passar de um para o outro e ver se não vai ficar uma sombra. Se ficar, aí sim eu vou ter que arrematar número por número, mas quando a gente quer, né, um maior detalhe ali no nosso bordado, maior qualidade, a gente precisa acabar fazendo isso, de arrematar um por um. Então, aqui eu vou ver agora se eu vou conseguir fazer sem ter que arrematar, se não vai ficar uma sombra. Se não for ficar, ó, como eu vou colocar isso numa moldura, tá pra mim aparecendo a sombra aqui. Isso me incomoda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrematar um por um. É isso mesmo, minhas filhas, não tem jeito. Quando isso acontece, a solução é arrematar. Depois, eu vou passar cola nesse avesso antes de emoldurar. Então, aqui eu vou colar esse nozinho, eu vou colar qualquer pontinha que fique aqui aparecendo em cima do que já foi bordado. Então, primeiro número feito, vamos pro próximo número. E para esse próximo número, eu quero começar ele sem fazer nó. É um pouco mais difícil, mas vou mostrar para você como é que a gente faz esse avesso sem fazer nó. Vou deixar, ó, uma ponta. Eu vou fazer um micro pontinho aqui. Vou voltar nesse micro pontinho um pouquinho mais atrás. E vou entrar com a minha agulha partindo esse micro ponto que eu acabei de fazer. E agora sim, eu vou começar o meu ponto atrás. Passando por cima desse ponto que eu acabei de fazer. Com isso, eu vou ter um avesso sem nó aparente. Vou ter uma definição, tá bem seguro, até porque não é uma peça que vai ser lavada, então
não tenho que me preocupar com desmanche, né, na hora de lavar. A única preocupação é de o ponto não desmanchar antes que eu emoldure. E aqui ele não vai desmanchar, porque tá bem seguro e tudo. E agora eu vou fazer o meu último ponto aqui, para eu poder arrematar esse último ponto. Então, aqui no meu avesso ficou uma ponta de linha. Essa ponta de linha eu vou cortar. Esse fiapinho que sobrou aqui, ele vai sair fora. E como eu falei, depois eu vou passar cola e isso daqui tudo vai, então, ficar ajeitado aqui no meu avesso. Agora sim eu faço o nozinho aqui, um nozinho simples, só pra eu prender esse meu primeiro ponto aqui. Vou cortar e tá pronto o meu segundo número. E esse passo a passo eu vou repetir em todos os outros. Claro que aqui a gente tem um tracinho e o tracinho também a gente vai fazer esse tracinho e vai arrematar, porque não tem muito para onde correr. Se eu faço e passo aqui pro zero, vai ficar aparecendo ali o tracinho e eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou fazer aquele pontinho aqui, só para segurar ali o nozinho que foi minúsculo. E vou fazer um único ponto. E vou pro meu avesso arrematar. Essa é uma parte bem chatinha, porque o bordado não rende, toda hora tem que ficar arrematando. Mas se você quer ter um avesso bem bonito, sem aparecer ali a sombra dos pontos, precisa ser feito assim. E aí eu vou prosseguir aqui, continuando fazendo todos os pontinhos até finalizar todos os meus números, todos os meus dados aqui. Então, como eu falei, você pode seguir o seu bordado aí pulando de uma letra para outra, se isso não te incomoda. Se te incomoda, então é necessário que você faça arremate de número por número, letra por letra. O último passo é fazer a nossa abelhinha. Eu tô aqui com um fio, a cor é a 742 e eu vou fazer ponto partido. Vou primeiro contornar toda a minha abelha, para depois vir com a parte do preenchimento amarelo e depois a parte do preenchimento preto. Olha, partir um único fio do avesso pro direito é bem chato, bem difícil, então eu vou fazer da forma como eu falo que eu não gosto de fazer, que é partir do direito pro avesso, mas vai ser bem mais ágil e mais fácil.
Pronto, contorno feito. Agora eu vou fazer as partes que são amarelas. Começando agora a parte preta, eu vou continuar fazendo ponto partido, só que eu vou passar por cima dessa partezinha que eu fiz do contorno aqui. Pronto, primeiro risco pronto, eu vou repetir nesse daqui igual e antes de passar lá pro outro, para eu repetir, eu vou fazer aqui o nosso ferrão, nossa ponta ali da nossa abelha. Faço um ponto reto para lá, um para cá, fazendo um V. E depois faço mais um pontinho aqui no meio para preencher. Fazer mais um que eu ainda tô vendo um pedacinho do tecido aparecendo. E pronto. Aqui, depois que você fizer, então, todo o contorninho, né? Você já vai fazer o olhinho também. Então, deixa eu fazer já o olhinho, porque o contorno ali da listra é igual, né? Então, eu já vou fazer aqui o olhinho pra gente finalizar essa parte. Vou fazer, ó, um nozinho francês com 3 giros na agulha. Pronto. Tá feito o olhinho da minha abelha. Eu vou finalizar, então, os riscos dela. E aí, vou arrematar pra gente começar a fazer aqui o caminho que a abelha fez, que é com um fio na linha preta e o ponto alinhavo. Pra fazer aqui o caminho da abelha... No caminho da abelha, eu vou fazer o ponto alinhavo com um fio, a linha preta.
Aqui eu vou entrar e sair e eu vou tentar manter o mesmo tamanho para todos os pontos. E é só isso, só você fazer o ponto alinhavo até chegar ao final e arrematar. Vamos fazer a asa da nossa abelha? Eu não sei porque eu ia falar borboleta, mas é a abelha, gente. Vamos fazer a asa da abelha. Nós vamos utilizar a agulha de número 7, 4 fios na agulha, a linha é a branca. E por último, no nosso bordado, nós vamos fazer a asa da nossa abelha, 4 fios, agulha de número 7. Eu vou fazer um ponto margarida para cada asinha. Faço a minha argolinha, fecho ela. Próxima asinha. E pronto, só arrematar, fazer um nozinho simples e tá pronto o nosso bordado do mês de janeiro do Clube Borda Fia. Aproveitem bastante esse risco, use para fazer aí porta-aliança, porta-maternidade, como eu usei aqui, mas também para você fazer mensagens motivacionais, né, como foi a ideia proposta principal. Mas você também pode usar elementos desse nosso bordado, né, as flores, para você criar outras coisas, né, as técnicas das flores também para você fazer em outros bordados. Bom, vou finalizar essa aula, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, ativar o sininho, assim todas as vezes que tiver um vídeo novo você vai ser notificada. E também comenta aqui embaixo qual é o risco que você gostaria, qual é o próximo tema que você gostaria para a gente abordar nos próximos meses. Então, um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem e vem bordar com a Fia. Tchau, tchau!